Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um texto chamado Missão de Israel. A base dele é aquela ideia de povo escolhido, sabe? Mas ele vai além. Pergunta qual seria a função específica de Israel, segundo essa fonte. É isso que vamos explorar, usando só o que o documento diz. Ele sugere que o propósito não era só para eles, mas para a humanidade toda. Ok, então vamos direto ao ponto central aqui. A ideia que o texto mais desenvolve é que a grande missão de Israel seria, bom, levar as verdades de Yah, que é a divindade central aqui, e suas leis para o resto do mundo. A fonte até cita Shemoth, que é Êxodo 19:6, né, onde Israel é chamado de reino sacerdotal. Exato. E é importante pegar o que esse termo reino sacerdotal quer dizer para essa fonte. Não é só um título, entende? É uma função mesmo, ativa. A função de ser tipo um intermediário, um instrutor das leis divinas para as outras nações. O texto bate muito na tecla de que esse é o plano original, o plano contínuo de Yah, e que isso continuaria valendo mesmo depois da vinda do Mashiach, a figura messiânica. Ele até cita Zacarias, a Zacarias 8:23, que fala de um tempo em que gente de várias nações ia procurar um israelita para aprender sobre Yah, porque iam ver que Yah estava com eles. Certo. E essa ideia de continuidade, ela meio que já antecipa uma dúvida, né? Que talvez essa escolha tivesse sido cancelada, que Israel tivesse sido rejeitado. Como a fonte lida com isso? Olha, a fonte vai de frente contra essa ideia. Usa passagens tipo Yeshayahu, Isaías 41, versículos 8 e 9. Ali diz: Mas tu, Israel, servo meu, a quem escolhi, não temas, eu te ajudo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Isso é posto na mesa como, assim, uma prova do texto de que a escolha e a missão continuam valendo. Entendi. E nessa mesma linha da missão que continua, como que a figura do Mashiach, o Messias, se encaixa nisso tudo, segundo o texto? A descrição do Mashiach aqui é bem específica, sabe? Ele é apresentado como um descendente do rei Davi, claro, baseado em Shmud Atubet, que é 2 Samuel 7, e Irmearro, Jeremias 23. E o nome dele seria YAH Tzidkenu, Yahvé Justiça Nossa. Mas o ponto principal, segundo essa fonte, não seriam nem os milagres. A função-chave dele seria ensinar Israel a voltar para a lei de Yah, como está lá em Malacai, Malaquias 4.4. Quer dizer, ao fazer Israel voltar a seguir a lei, ele e o povo juntos se tornariam a tal luz para as nações de Yeshayahu 42.6. O foco é total nele como um mestre da lei. Então a ênfase é toda no ensino, na restauração da lei. Certo. E como o texto avalia se é Israel, bom, se eles cumpriram essa missão ao longo da história? Aí o texto argumenta que houve um desvio bem grande. Aponta para a assimilação de práticas de outras nações que ele considera idolatria. Cita especificamente o culto a Tamuz, lá em Ezequiel 8, como o exemplo dessa contaminação, digamos assim. Esse afastamento teria levado a esquecer a lei, a esquecer a própria missão. E o resultado, segundo a fonte, foram as maldições que estão lá em Devarim, Deuteronômio 28 e Vaikra Levítico 26. E quais seriam as consequências desse desvio para o resto do mundo? Na visão dessa fonte, claro. As consequências seriam diretas pelo que o texto diz. Se Israel, que era para ser o portador da lei, falha na missão, bom, as outras nações ficam meio que sem um guia confiável, né? O texto usa Irmiarro, Jeremias 16:19, para dizer que as nações acabariam herdando só mentiras, vaidade e coisas sem proveito. Não teriam acesso ao que Yah realmente queria. Isso só reforça a importância, para essa fonte, do arrependimento e da volta de Israel à lei. Seria tipo um passo fundamental para a verdade ser espalhada corretamente pelo mundo. E para reforçar que, mesmo com esses desvios todos, a escolha original continua válida. Que outros argumentos o texto usa? A fonte usa umas analogias bem fortes. E outras citações também. Uma que marca bastante é de Irmeiarro 31.35-36. Basicamente, enquanto o Sol, a Lua e as estrelas existirem e seguirem suas leis, a descendência de Israel vai continuar sendo uma nação diante de Yah. Além disso, tem Amos 3:1-2, né? De todas as famílias da terra, só a vós conheci.
E Shemot 19.5, sereis a minha propriedade peculiar. Tudo isso para mostrar essa relação única, que não pode ser quebrada. Chega a chamar Israel de filho primogênito e até a menina dos seus olhos. Isso leva a um último ponto para a gente esclarecer. E a universalidade? Quer dizer, as outras nações ficam de fora. Parece que não. O texto não diz isso. As outras nações são bem-vindas para buscar a verdade, a salvação. Só que a perspectiva aqui é que o caminho para isso passa necessariamente por aprender com Israel. A responsabilidade original de ensinar o caminho certo, a lei de Yah, é de Israel. E o acesso das outras nações a essa verdade aconteceria através do cumprimento dessa missão por Israel. Certo, então resumindo, a visão central que a gente tira desse material Missão de Israel é que Israel tem uma função sacerdotal dada por Yah, que não pode ser revogada e que é essencial para o mundo. E essa função está focada em ensinar e manter a lei de Yah como caminho para a verdade, tanto para eles mesmos quanto para as outras nações. Exatamente. E pensando só no que o texto apresentou, né, fica uma coisa para refletir. Se essa identidade específica e essa missão de Israel são tão centrais assim para espalhar a lei divina corretamente, como a fonte argumenta, que implicações essa visão poderia ter sobre como o conhecimento espiritual é passado adiante, Ele renova suas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.